O rugido do motor do meu Scania vermelho ecoava pela BR-262, cortando o silêncio da tarde capixaba. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de Joca. Há 15 anos rodo essas estradas do Espírito Santo, conheço cada curva, cada quebra-molas, cada posto de gasolina entre Vitória e a divisa com Minas. A vida de caminhoneiro não é moleza, mas é o que sei fazer melhor. Naquela terça-feira, 23 de outubro, eu transportava uma carga de café para o Porto de Vitória. O sol já começava a declinar quando passei por Domingos Martins, descendo a serra em direção ao litoral. A paisagem era bonita, com aqueles morros cobertos de mata atlântica e as plantações de café se estendendo até onde a vista alcançava. Mas eu não tinha muito tempo para apreciar a beleza. Tinha prazo para entregar a carga e ainda queria chegar em casa antes das 9 da noite. Minha esposa, Luciana, sempre me esperava com o jantar quentinho. Casamos há 12 anos e ela nunca reclamou da minha profissão, mesmo sabendo dos riscos da estrada. Temos 2 filhos, a Maria Eduarda, de 10 anos, e o pequeno Gabriel, de 6. Eles são minha motivação para enfrentar qualquer dificuldade na estrada. Eram quase 4 da tarde quando algo me fez pisar no freio bruscamente. Ali, na beira da pista, próximo ao KQM 80, uma mulher corria desesperadamente, gritando e acenando para os carros. Ela parecia ter uns 20 e poucos anos. Estava com a roupa rasgada e o rosto sujo de terra. Meu instinto de pai e marido falou mais alto. Não podia simplesmente ignorar alguém em desespero. Encostei o caminhão no acostamento e liguei o pisca-alerta. A mulher correu em direção à cabine, batendo na porta do motorista. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e ela tremia como uma folha no vento. Desci do caminhão e perguntei o que tinha acontecido. Por favor, me ajude. Eles estão me perseguindo. Ela gritou, olhando constantemente para trás, como se esperasse ver alguém surgir a qualquer momento. Meu coração disparou. Quem eram eles? O que uma moça tão jovem fazia sozinha naquela região meio isolada da serra? Várias perguntas passaram pela minha cabeça, mas o desespero dela era real demais para eu hesitar. Calma, moça. Conta para mim o que aconteceu. Você está machucada? Perguntei, tentando acalmá-la. Eles mataram meu namorado. Estávamos acampando na mata quando 3 homens apareceram. Consegui fugir, mas eles devem estar vindo atrás de mim. Por favor, não me deixe aqui. Minha mente processou rapidamente a situação. Assassinato? Perseguição? Aquilo não cheirava bem, mas eu não podia deixar uma pessoa em perigo. Já tinha ouvido falar de assaltos na região, especialmente contra turistas que vinham conhecer a natureza capixaba. Sobe na cabine. Vou te levar até a polícia em Domingos Martins, disse, abrindo a porta para ela. Ela subiu rapidamente, ainda tremendo e olhando para todos os lados. Eu já estava dando a volta para o lado do motorista quando escutei um barulho seco vindo da mata. Parei e prestei atenção. Era como se alguém estivesse pisando em galhos secos, tentando não fazer muito ruído. Eles estão vindo! A mulher gritou de dentro da cabine. Foi então que vi. 2 homens saíram da vegetação, se movendo de forma coordenada. Um deles tinha uma arma na mão. Meu sangue gelou. Naquele momento, percebi que talvez tivesse cometido um erro fatal. A situação toda começou a fazer sentido de uma forma terrível. Desce do caminhão, mané! Gritou o homem armado, apontando a pistola na minha direção. Meu mundo desabou. Eu tinha caído numa armadilha. A mulher que pensei estar ajudando fazia parte do golpe. 15 anos rodando estrada e nunca tinha passado por uma situação dessas. Minha mente correu para Luciana e as crianças. Será que eu voltaria para casa naquela noite? O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Levantei as mãos lentamente, tentando mostrar que não oferecia resistência. O homem com a arma se aproximou, enquanto o outro ficou um pouco mais afastado, vigiando a estrada. Eram 2 caras de uns 30 anos, com cara de quem não estava brincando. Calma aí, parceiro, não quero confusão, disse, mantendo a voz firme apesar do medo. Cala a boca e faz o que eu mando, gritou o armado.
Você vai fazer exatamente o que a gente disser, senão vai acabar igual ao último otário que não quis colaborar. A mulher desceu da cabine com uma expressão completamente diferente. O desespero tinha sumido, substituído por um sorriso frio. Ela se aproximou dos dois homens como se fossem velhos conhecidos. Boa, Carla! Mais um peixe na rede, disse o segundo homem, que tinha um bigode grosso e uma cicatriz na testa. Não foi difícil. Caminhoneiro é sempre bonzinho, sempre quer ajudar, ela respondeu arrumando os cabelos. Minha cabeça girou. Carla. Aquela mulher que eu pensei estar em perigo era parte de um bando de assaltantes. Eles usavam ela como isca para atrair vítimas. O desespero que vi em seus olhos era pura encenação. Escuta aqui, caminhoneiro, disse o armado chegando mais perto. Você vai fazer uma viagenzinha pra gente. Vai levar nossa carga até um local que a gente vai indicar. Se cooperar, volta para casa inteirinho. Se tentar alguma gracinha... Ele fez um gesto com a arma, deixando a ameaça clara. Que tipo de carga? Perguntei, já imaginando a resposta. Isso não é da sua conta. Você só dirige. A Carla vai junto para te fazer companhia, disse o do bigode, dando uma risada desagradável. Eles me fizeram abrir a carroceria do caminhão. Minha carga de café foi jogada no mato e no lugar colocaram várias caixas de papelão que estavam escondidas na vegetação. Eu não precisava abrir para saber o que tinha dentro. Drogas, com certeza. 15 anos na estrada e agora tinha virado mula do tráfico à força. Para onde vocês querem que eu leve isso? Perguntei, tentando ganhar tempo e pensar numa saída. Você vai descer a serra até Vila Velha. Tem um galpão no bairro da Glória, onde você vai descarregar. A Carla conhece o caminho, explicou o armado. Carla subiu na cabine do passageiro e os dois homens sumiram na mata novamente. Provavelmente tinham um carro escondido em algum lugar. Liguei o motor com as mãos tremendo. Não tinha escolha, a não ser obedecer, pelo menos por enquanto. Não pense em fazer bobagem, Joca, disse Carla, como se soubesse meu nome há muito tempo. A gente sabe onde você mora, sabe da sua esposa Luciana e dos seus filhos, qualquer coisa errada e eles pagam pelo seu erro. Meu sangue gelou novamente. Eles sabiam meu nome, sabiam da minha família. Isso significava que não era a primeira vez que me viram. Talvez já estivessem me observando há dias, planejando aquela armadilha. Como vocês sabem da minha família? Perguntei, descendo a serra mais devagar que o normal. A gente sabe de tudo, caminhoneiro. Sabemos que você sempre passa por aqui às terças e quintas. Sabemos que você mora na Praia do Canto, em Vitória. Sabemos que sua filha estuda no Colégio São Domingos, disse ela, com uma frieza que me arrepiou. Pensei em Luciana, que devia estar em casa preparando o jantar. Pensei nos meus filhos, que estariam fazendo lição de casa ou brincando no quintal. Eles não tinham nada a ver com aquilo, mas agora estavam em perigo por causa da minha profissão. Vocês são de que facção? Perguntei, tentando entender com quem estava lidando. Isso não importa. O que importa é que você faça a sua parte direitinho. Entrega a carga, recebe o dinheiro e esquece que isso aconteceu. Todo mundo sai ganhando, disse Carla mexendo no celular. Mas eu sabia que não era bem assim. Gente como aquela não costuma deixar testemunhas vivas, especialmente quando o testemunho podia levar toda a operação por água abaixo. Minha única chance era encontrar uma forma de escapar ou pedir ajuda sem que eles percebessem. A estrada descia serpenteando entre os morros e eu dirigia automaticamente, minha mente trabalhando em overdrive. Precisava de um plano e rápido. A descida da serra parecia mais longa que o normal. Cada curva me dava alguns segundos para pensar numa saída, mas Carla estava atenta a todos os meus movimentos. Ela mantinha uma das mãos sempre perto da bolsa, onde certamente guardava uma arma. Vira à esquerda ali na frente, ela comandou, apontando para uma estrada secundária que eu conhecia bem. Era a antiga estrada que ligava Domingos Martins a Marechal Floriano, pouco movimentada e cheia de curvas fechadas. O local perfeito para uma emboscada ou para se desfazer de alguém inconveniente.
Meu estômago se contraiu com a possibilidade. Pensei que íamos direto para a Vila Velha, comentei, tentando soar casual. Mudança de planos? Tenho uma parada a fazer antes. Ela respondeu secamente. Virei na estrada indicada e logo percebi que estávamos indo em direção a uma região mais isolada da serra. As casas ficaram mais raras e a vegetação mais densa. Se eles quisessem me matar, aquele seria o local perfeito. Foi então que tive uma ideia. Lembrei do meu cunhado Roberto, que trabalha como mecânico em Marechal Floriano. Ele sempre me dizia que se eu precisasse de alguma coisa na região, era só aparecer na oficina dele. Talvez fosse minha única chance. Ô, moça, o caminhão tá fazendo um barulho esquisito. Menti, forçando o motor a fazer mais ruído do que o normal. Que barulho? Ela perguntou, desconfiada. Escuta aí. Parece que é na transmissão. Se não der uma olhada logo, pode quebrar no meio da estrada. Insisti, diminuindo a velocidade. Carla ficou em silêncio por alguns segundos, claramente irritada com o contratempo. Pegou o celular e fez uma ligação rápida. Alô, Marcão, o caminhão tá com problema. Pode parar para dar uma olhada? Tá bom, mas faz rápido. Ela desligou e me olhou com raiva. Tem uma oficina a 2 quilômetros daqui. Você tem 5 minutos para resolver isso, senão vai dirigir mesmo com o caminhão quebrado. Meu coração disparou. Talvez fosse a oficina do Roberto. Se fosse, eu tinha uma chance. Continuei dirigindo, rezando para que a sorte estivesse do meu lado. 2 quilômetros depois, vi a placa. Oficina do Roberto. Serviços automotivos. Nunca fiquei tão feliz de ver aquela placa tosca que meu cunhado tinha pintado à mão. Encostei o caminhão na frente da oficina. Roberto estava mexendo no motor de um Fusca azul e levantou a cabeça quando ouviu o barulho do Scania. Seu rosto se iluminou quando me viu. Ô, Joca, que surpresa, mano! Que você tá fazendo por aqui? Ele gritou, se aproximando da cabine. Oi, Roberto, o caminhão tá com um probleminha. Será que você pode dar uma olhada? Respondi, tentando passar alguma mensagem através do olhar. Roberto era esperto, trabalhou anos na polícia militar antes de virar mecânico e tinha experiência em perceber quando algo não estava certo. Ele olhou para Carla e depois para mim, e vi em seus olhos que ele captou que algo estava errado. Claro, mano, desce aí que eu vou dar uma olhada. A senhora pode ficar na sombra ali, que aqui é quente, disse ele para Carla, apontando para uma cadeira debaixo de uma árvore. Carla hesitou, mas o calor estava mesmo insuportável. Ela saiu da cabine e foi se sentar onde Roberto indicou, mas manteve os olhos fixos em nós. Abre o capô, disse Roberto, alto o suficiente para ela ouvir. Quando abriu o capô, ele se posicionou de forma que Carla não pudesse ver nossos rostos. Que tá acontecendo, Joca? Você tá com uma cara de quem viu o diabo, sussurrou. Tô numa fria, Roberto. Essa mulher e mais 2 caras me sequestraram. Tô transportando droga à força. Eles sabem onde eu moro, sabem da Luciana e das crianças. Sussurrei de volta, fingindo olhar o motor. O rosto de Roberto ficou sério. Você tem certeza? Absoluta. Eles armaram uma emboscada para mim na estrada. Preciso da sua ajuda, mas sem chamar atenção. Se ela desconfiar, minha família está em perigo. Roberto fingiu mexer em alguma coisa no motor. Escuta, tem uma curva fechada a uns 3 quilômetros daqui, logo depois da ponte sobre o rio Juco. É um local isolado, sem casas por perto. Eu vou sair daqui e te seguir de longe com minha moto. Quando você chegar lá, dá um jeito de parar o caminhão. Eu apareço como se fosse coincidência. E depois? Depois a gente improvisa. Mas primeiro, você tem que me dar uns 5 minutos de vantagem para eu pegar a estrada sem ela perceber. Fechei o capô e voltei para a cabine. Pronto, Roberto. Valeu pela força, disse alto. Imagina, mano. Qualquer coisa você sabe onde me encontrar. Ele respondeu, me dando um tapinha no ombro. Carla subiu na cabine, impaciente. Resolveu? Resolveu. Era só uma mangueira solta. Menti. Liguei o motor e saí da oficina. Pelo retrovisor, vi Roberto acenando. Em alguns minutos, ele estaria na estrada, me seguindo discretamente. Pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou,
senti uma pontinha de esperança. A estrada continuava serpenteando pela serra, e eu dirigia mais devagar que o normal, tentando dar tempo para Roberto se posicionar. Carla estava inquieta, olhando constantemente para o relógio no painel. Acelera essa porra, a gente já perdeu tempo demais na oficina, ela reclamou. Calma, moça, nessa estrada não dá para correr. Uma derrapada aqui e a gente vira churrasco, respondi, mantendo a velocidade baixa. Ela resmungou, mas sabia que eu estava certo. A estrada da serra era traiçoeira, especialmente para um caminhão carregado. Várias curvas em formato de S, com precipícios dos dois lados. Uns 2 quilômetros depois da oficina, vi pelo retrovisor uma moto preta se aproximando. Era Roberto, mantendo uma distância segura. Ele tinha trocado o capacete e estava usando uma jaqueta diferente, tentando não ser reconhecido. "O que aquele cara da moto quer?" perguntou Carla, notando a aproximação. "Não sei. Deve ser algum motoqueiro querendo passar", respondi, fingindo indiferença. A ponte sobre o rio Jucu estava logo ali. Era uma construção antiga, de concreto, com apenas 2 faixas. Do lado esquerdo, um barranco íngreme descia até o rio. Do lado direito, uma elevação rochosa coberta por mata fechada. Quando cheguei ao meio da ponte, fingi que o caminhão tinha dado problema. Pisquei algumas vezes, como se o motor estivesse falhando, e encostei no lado direito, perto da mureta de proteção. "O que está acontecendo agora?" perguntou Carla, nervosa. "Não sei, o motor está engasgando." Menti, ligando o pisca-alerta. Foi então que Roberto apareceu ao lado da janela do motorista, tirando o capacete. "Ô, caminhoneiro, tá com problema?" Ele gritou como se fosse um estranho querendo ajudar. "Tá sim, mano. O motor tá falhando", respondi entrando no teatro. Roberto se aproximou da cabine e, para minha surpresa, sacou uma pistola que estava escondida na jaqueta. "Desce as mãos, senhora!" Ele gritou para Carla, apontando a arma na direção dela. Carla ficou paralisada por alguns segundos, depois tentou pegar a arma que estava na bolsa. Roberto foi mais rápido. "Nem pensa nisso, joga a bolsa para fora devagar." Carla obedeceu, jogando a bolsa pela janela. Roberto a pegou e verificou o conteúdo. Tinha uma pistola 380 e um celular. "Joca, desce do caminhão devagar", disse Roberto, mantendo a arma apontada para Carla. Desci da cabine com as pernas bambas. Roberto me entregou a pistola de Carla. "Agora você segura ela enquanto eu amarro. Trouxe uma corda aqui na moto", disse ele, pegando uma corda do baú da motocicleta. "Vocês não sabem com quem estão mexendo", disse Carla, tentando manter a pose de durona, mas percebi o medo em sua voz. "Sabemos sim. Estamos mexendo com uma bandida que sequestra trabalhador honesto", respondeu Roberto, amarrando as mãos dela. Depois de amarrar Carla, Roberto me fez sentar na mureta da ponte. "Agora conta tudo direitinho. Quantos são? Onde estão? O que eles querem?" Contei toda a história, desde o momento em que vi Carla na estrada até chegarmos ali. Roberto escutou atentamente, fazendo perguntas específicas. "Eles disseram que conhecem sua família?" perguntou. "Conhecem. Sabem onde moro, sabem da escola das crianças, sabem minha rotina. Deve fazer tempo que estão me vigiando." Roberto pensou por alguns segundos. "Isso complica as coisas. Se a gente entregar ela para a polícia agora, os comparsas dela vão atrás da sua família. Precisa ser mais esperto. O que você sugere? Primeiro, a gente precisa descobrir onde estão os outros 2. Depois, pensar numa forma de neutralizar a ameaça toda de uma vez", disse ele, pegando o celular de Carla. O celular estava com várias chamadas perdidas. Roberto mostrou a tela para Carla. "Seus amigos estão preocupados. Você vai ligar para eles e dizer que está tudo bem, que vocês estão indo para o local combinado. Qualquer coisa estranha e você vira comida de peixe no rio aí embaixo." Carla olhou para o precipício e depois para Roberto. Ela sabia que ele não estava brincando. "Tá bom. Mas depois vocês me soltam, né?" "Isso vai depender da sua cooperação", respondeu Roberto, discando o número que mais aparecia no registro de chamadas. Carla atendeu quando o telefone tocou.
Alô, Marcão? Tá tudo bem, estamos descendo a serra. Não teve problema nenhum. Daqui a pouco chegamos no galpão. Tá bom, tchau. Ela desligou e olhou para Roberto. Pronto, agora me soltem. Ainda não. Você vai nos levar até esse galpão. Mas primeiro, você vai ligar para os seus amigos e marcar um encontro. Diz que precisa falar com eles pessoalmente sobre algo importante. Eles não vão acreditar. Vai parecer suspeito. Então você vai ter que ser convincente. Sua vida depende disso, disse Roberto, recarregando a pistola. Percebi que meu cunhado tinha um plano. Ele queria atrair os outros dois para um local onde pudéssemos lidar com eles. Era arriscado, mas talvez fosse nossa única chance de resolver aquilo sem colocar minha família em perigo. Roberto me fez dirigir o caminhão até um posto de gasolina abandonado, cerca de 10 quilômetros da ponte. Era um lugar que eu conhecia bem. Tinha funcionado até uns 5 anos atrás, quando a estrada foi duplicada e o movimento diminuiu. Aqui é perfeito, disse Roberto, olhando ao redor. Tem cobertura, tem várias saídas e ninguém passa por aqui à noite. Eram quase 7 da noite e o sol já estava se pondo atrás dos morros. Carla estava amarrada no banco do passageiro e eu ainda não acreditava totalmente que estava livre da primeira parte da armadilha. Agora você vai ligar para os seus amigos, disse Roberto para Carla. Vai dizer que tem um problema com a carga, que precisa falar com eles pessoalmente. Marca encontro aqui. Eles não vão vir, vão desconfiar, ela insistiu. Então você vai ter que ser criativa. Diz que a polícia parou o caminhão, que você conseguiu escapar, sei lá, inventa alguma coisa que faça eles virem correndo, disse Roberto, colocando a pistola na mesa de plástico do posto. Carla respirou fundo e fez a ligação. Marcão, temos um problema. A polícia parou o caminhão na descida da serra. Eu consegui escapar, mas o caminhoneiro ficou com eles. Não pegaram a carga, mas preciso falar com vocês. Estou no posto abandonado da estrada de Marechal Floriano. Sim, aquele mesmo. Venham logo, preciso decidir o que fazer. Ela desligou e olhou para Roberto. Pronto, eles vão chegar em 1 hora. Ótimo, agora você vai me contar tudo sobre eles. Quantos são, como são armados, que tipo de veículo usam? Disse Roberto, se sentando na frente dela. Carla hesitou, mas a expressão no rosto do meu cunhado a convenceu a colaborar. São 2. O Marcão é o chefe. Tem uns 35 anos. Sempre anda com uma pistola 9mm. O Bigode é mais novo, uns 28, mas é mais violento. Ele tem uma escopeta cortada. Que carro eles usam? Um Corolla prata, placa de São Paulo. Eles não são daqui do Espírito Santo, vieram de Diadema para montar a operação. Roberto anotou tudo numa folha de papel. E você? De onde é? Sou daqui mesmo, de Vila Velha. Eles me contrataram porque eu conheço a região e sei fazer o papel de mulher em desespero. Quantas vezes já fizeram isso? 3 vezes. Vocês são o 4º caminhoneiro que a gente pega. Meu sangue gelou. E os outros 3? O que aconteceu com eles? Carla baixou a cabeça. 2 fizeram a entrega e foram liberados. O 3º tentou ser esperto. E aí? Aí o Bigode perdeu a paciência. Roberto e eu trocamos olhares. Agora sabíamos que estávamos lidando com assassinos. Não era só uma questão de roubo ou tráfico. Eles matavam quando necessário. Tá bom, disse Roberto. Agora vamos preparar nossa recepção para seus amigos. Ele me fez esconder o caminhão atrás do posto, onde não pudesse ser visto da estrada. Depois, posicionou a moto num local estratégico, onde pudesse sair rapidamente se necessário. Joca, você fica ali atrás daquele pilar com a pistola da Carla. Eu vou ficar do outro lado. Quando eles chegarem, deixa eles entrarem e se posicionarem. Aí a gente aparece dos 2 lados, explicou ele. E se eles atirarem? Por isso que você vai ficar protegido. Mas lembra, eles não vão atirar na Carla, porque precisam dela. Se a gente usar isso a nosso favor, conseguimos desarmar eles. Carla estava ouvindo tudo. Vocês vão morrer, disse ela. O Marcão e o Bigode não brincam em serviço. Nós também não,
respondeu Roberto, verificando novamente sua pistola. Faltavam 15 minutos para o horário combinado quando vimos os faróis de um carro se aproximando. Era o Corolla prata que Carla havia descrito. Meu coração disparou novamente, mas desta vez eu não estava completamente indefeso. Lembra do que combinamos, sussurrou Roberto, se posicionando atrás de uma bomba de gasolina enferrujada. Eu me escondi atrás do pilar, segurando a pistola com as duas mãos. Nunca tinha atirado em ninguém na vida, mas se fosse necessário para salvar minha família, eu faria. O Corolla parou na frente do posto. 2 homens desceram, um mais alto e magro, outro mais baixo e robusto. Eles olharam ao redor, claramente desconfiados. "Carla, onde você está?" gritou o mais alto, que devia ser o Marcão. "Aqui dentro", ela respondeu, conforme Roberto havia instruído. Os 2 homens se aproximaram da construção do posto. O Bigode sacou a escopeta, mantendo-a pronta para atirar. Marcão tinha a pistola na mão, mas apontada para baixo. Que aconteceu exatamente?" perguntou Marcão entrando no posto. "A polícia parou o caminhão logo depois da ponte. Eu consegui correr pela mata, mas eles ficaram com o caminhoneiro e a carga", mentiu Carla. "E onde está o caminhão agora?" "Deve estar na delegacia de Domingos Martins. Precisamos decidir o que fazer. Se o caminhoneiro abrir o bico, a gente está ferrado." Marcão e Bigode trocaram olhares. Era o momento perfeito. Eles estavam distraídos, discutindo o que fazer. Roberto fez um sinal com a mão. Era hora de agir. "Polícia! Larguem as armas!" gritou Roberto, surgindo de trás da bomba de gasolina com a pistola apontada. Ao mesmo tempo, eu saí de trás do pilar, mirando em direção ao Bigode. Minha mão tremia, mas consegui manter a arma firme o suficiente. Marcão e Bigode ficaram paralisados por alguns segundos, sem entender o que estava acontecendo. Bigode foi o primeiro a reagir, girando a escopeta na direção de Roberto. "Não atira, senão a Carla morre!" gritei, apontando a pistola para ela. Era um blefe desesperado, mas funcionou. Bigode hesitou, olhando para Carla e depois para mim. "Calma aí, caminhoneiro. Não precisa disso", disse Marcão, tentando controlar a situação. "Não precisa. Vocês me sequestraram, ameaçaram minha família, me fizeram transportar droga", respondi, sentindo a raiva crescer dentro de mim. "Foi só trabalho, cara. Nada pessoal", disse Bigode, abaixando um pouco a escopeta. "Trabalho? Vocês mataram um homem na semana passada. A Carla me contou tudo", gritei, vendo o rosto deles mudarem de expressão. Roberto aproveitou o momento de distração. Avançou rapidamente em direção ao Marcão e deu uma coronhada nele, derrubando-o no chão. A pistola do bandido voou longe, deslizando pelo chão de concreto rachado. Bigode tentou virar a escopeta na direção do Roberto, mas eu atirei para o alto. O barulho ecoou pelo posto abandonado, assustando todo mundo. "A próxima não vai ser pro ar", gritei, mirado agora diretamente no peito do Bigode. Ele parou, avaliando a situação. Roberto já tinha se levantado e pegado a pistola do Marcão. Agora éramos nós 2 armados contra um homem com escopeta. "Larga essa escopeta devagar", disse Roberto com a voz firme de quem já tinha experiência em situações tensas. Bigode olhou para Marcão, que ainda estava no chão gemendo de dor. Depois para Carla, que assistia tudo em silêncio. Finalmente, colocou a escopeta no chão e levantou as mãos. "Chuta para longe", ordenou Roberto. Bigode obedeceu, chutando a arma para debaixo de uma das mesas do posto. Roberto se aproximou e pegou a escopeta, verificando se estava carregada. "Agora vocês 3 vão se sentar ali, naquele canto, e não vão se mexer", disse ele, apontando para um canto do posto onde havia alguns pneus velhos. Marcão se levantou com dificuldade, segurando a cabeça onde Roberto tinha batido. Os 3 se sentaram conforme ordenado, e eu finalmente consegui respirar um pouco mais aliviado. "E agora, Roberto, a gente chama a polícia?" "Ainda não. Primeiro a gente precisa resolver a situação da sua família. Se a polícia prender esses caras agora, pode ter outros do bando soltos por aí", disse ele pensativo. "Que outros?" perguntei para Carla. "Quantos vocês são no total?"
Só nós três aqui do Espírito Santo, mas tem o pessoal de São Paulo que financia a operação. Ela respondeu. Quem são eles? Onde ficam? Carla hesitou, mas Marcão respondeu no lugar dela. Não adianta vocês ficarem perguntando. A gente não vai entregar ninguém. Roberto se aproximou do Marcão. Escuta aqui, meu chapa. A situação é a seguinte. Ou vocês colaboram e todo mundo sai vivo dessa, ou a gente entrega vocês para a polícia e deixa vocês se virarem com os paulistas quando descobrirem que perderam a carga. Era uma boa estratégia psicológica. Se os paulistas eram realmente perigosos, Marcão e Bigode não iam querer ser responsabilizados pela perda da mercadoria. Que vocês querem saber? Perguntou Marcão após alguns segundos de silêncio. Primeiro, quem são os paulistas e como a gente faz para eles saberem que vocês não vão mais operar aqui no Espírito Santo? Disse Roberto. É um cara chamado Rogério, do Capão Redondo. Ele que manda a droga e financia a operação. A gente fala com ele uma vez por semana para reportar os resultados. Quando vocês falam com ele? Toda quinta-feira, às 9 da noite. Roberto olhou para mim. Hoje é terça. Amanhã você liga para ele e diz que a operação aqui está muito quente, que a polícia está em cima e que vocês vão voltar para São Paulo por umas semanas. E se ele não acreditar? Aí vocês inventam uma história convincente. Diz que teve delação, que alguém entregou o esquema, sei lá. O importante é fazer ele entender que vocês não podem mais trabalhar aqui, explicou Roberto. Carla se mexeu desconfortavelmente nos pneus. E depois, vocês vão nos matar? Não, vocês vão sair do Espírito Santo e nunca mais voltar. Se a gente souber que vocês voltaram, aí sim vai ter problema, disse Roberto. Como a gente vai saber se eles cumpriram o acordo? Perguntei. Deixa isso comigo. Tenho uns contatos na polícia que podem ficar de olho, respondeu meu cunhado. Marcão e Bigode trocaram olhares. Era uma proposta melhor do que eles esperavam, sair vivos e livres, mesmo tendo que abandonar a operação. Tá bom, a gente aceita, disse Marcão. Mas e a carga que está no caminhão? A carga fica conosco. Vamos entregar para a polícia como prova de que vocês realmente estavam traficando, disse Roberto. Isso vai dar merda com o Rogério. Problema de vocês. Inventem uma desculpa. Diz que a polícia apreendeu, que vocês mal conseguiram escapar. Roberto estava pensando em tudo. Era uma solução que poderia funcionar. Os bandidos sairiam do estado, minha família ficaria segura e a polícia teria provas do crime sem que eu fosse considerado cúmplice. Uma última coisa, disse Roberto se dirigindo aos três. Vocês vão passar a noite aqui sob nossa vigilância. Amanhã de manhã, cada um pega uma direção diferente e sai do estado. Se depois de amanhã algum de vocês ainda estiver no Espírito Santo, a gente entrega tudo para a polícia, com nomes, endereços e provas. Como vocês vão saber nossos endereços? Perguntou Bigode. Roberto sorriu. Vocês acham que a gente não fez o dever de casa? A gente sabe tudo de vocês. Era mentira, mas eles não precisavam saber disso. O importante era criar a impressão de que estávamos organizados e bem informados. A noite seria longa, mas pela primeira vez, desde que aquele pesadelo começou, eu sentia que tinha uma chance real de sair daquela com minha família segura. A noite no posto abandonado passou devagar, como uma eternidade. Roberto e eu nos revezamos na vigília, sempre mantendo um de nós acordado e armado. Os três bandidos ficaram amarrados com a corda que meu cunhado trouxe, sentados encostados na parede dos fundos do posto. Por volta das 10 da noite, consegui ligar para Luciana de um orelhão que ainda funcionava na estrada. Inventei uma desculpa sobre problema mecânico e disse que só chegaria no dia seguinte. Ela ficou preocupada, mas não desconfiou de nada. Papai vai chegar amanhã, meu amor. Dá um beijo nos meninos por mim, disse, sentindo um aperto no peito ao ouvir a voz dela. Tudo bem, João, mas se precisar de alguma coisa, me liga, tá bom? Tá bom, te amo. Eu também te amo. Se cuida aí. Desliguei o telefone com os olhos marejados. Quase perdi minha família por causa da ganância daqueles três. Agora, mais do que nunca, eu estava determinado
a fazer aquele plano dar certo. Roberto estava interrogando Carla sobre os detalhes da operação. Quantos caminhoneiros vocês já abordaram no total? Uns 15, mais ou menos, mas só 4 aceitaram transportar a carga. Os outros conseguimos só roubar o caminhão mesmo, ela respondeu. E o que aconteceu com esses caminhões? Vendemos para um ferro velho em Vila Velha. O dono não faz perguntas. Roberto anotou tudo num caderninho que sempre carregava. Cada informação poderia ser útil para a polícia depois. E vocês, de onde conhecem esse Rogério de São Paulo? Perguntou para Marcão. O Bigode conheceu ele na cadeia em Franco da Rocha. Quando saíram, o Rogério ofereceu trabalho para a gente. Respondeu Marcão, claramente arrependido de ter se metido naquela vida. Há quanto tempo vocês estão nessa? Uns 6 meses. Começamos pequenos, só roubando carga. Depois o Rogério sugeriu usar a Carla como isca para os caminhoneiros. Bigode estava mais quieto, só observando. De vez em quando ele olhava para a estrada como se esperasse que alguém aparecesse. Isso me deixava nervoso. O que você está esperando, Bigode? Perguntei. Nada, cara. Só tô pensando. Pensando no quê? Em como o Rogério vai reagir quando souber que perdemos a carga. Roberto se aproximou dele. Por isso mesmo vocês vão ser convincentes na ligação de amanhã. A vida de vocês pode depender disso. Por volta das 3 da madrugada, Carla começou a passar mal. Ela estava pálida e suando frio. O que você tem? Perguntei. Sou diabética. Preciso da minha insulina. Tá na bolsa do carro, ela disse com a respiração pesada. Roberto foi até o Corolla e trouxe a bolsa dela. Realmente tinha um estojo com insulina e seringas. Ele soltou uma das mãos dela para que pudesse se medicar. Obrigada, ela disse, depois de aplicar a injeção. Por que uma moça nova como você se meteu nessa vida? Perguntei, sentindo uma estranha compaixão por ela. Precisão do dinheiro. Minha mãe está com câncer e o tratamento é caro. O SUS não cobre tudo, ela respondeu com lágrimas nos olhos. Era uma situação complicada. Por um lado, ela tinha participado do meu sequestro. Por outro, entendia que às vezes as circunstâncias levam as pessoas a fazer escolhas desesperadas. Tem outros jeitos de conseguir dinheiro, Carla. Jeitos que não colocam outras pessoas em risco, disse Roberto. Fácil falar quando você não está vendo sua mãe definhar numa cama de hospital, ela respondeu com raiva na voz. Roberto ficou em silêncio. Ele sabia que ela tinha um ponto. A vida às vezes coloca as pessoas em situações impossíveis. Às 5 da manhã, o sol começou a nascer atrás dos morros. Os pássaros começaram a cantar, e o posto abandonado ganhou um aspecto menos sombrio com a luz natural. Falta pouco para vocês irem embora, disse Roberto, verificando o relógio. Que garantia a gente tem de que vocês não vão entregar a gente depois? Perguntou Marcão. A garantia é que se vocês cumprirem a parte de vocês, nós cumprimos a nossa. Simples assim, respondeu meu cunhado. Às 8 da manhã começamos a nos preparar para a despedida. Roberto desamarrou os 3, mas manteve as armas apontadas para eles. Carla, você vai primeiro. Pega uma carona até Vitória e de lá vai embora do estado. Pode ser de ônibus, de avião, não importa. O importante é sair, disse ele. Carla pegou sua bolsa e se dirigiu para a estrada. Antes de sair, ela se virou para mim. Desculpa pelo que aconteceu. Eu realmente preciso do dinheiro, mas isso não justifica o que a gente fez com você. Sua mãe vai ficar bem, Carla, mas procura outro jeito de ajudar ela, respondi. Ela acenou e saiu andando pela estrada em direção à cidade. Agora vocês dois, disse Roberto para Marcão e Bigode. Marcão, você vai para o norte. Bigode, para o sul. Se encontrarem pelo caminho, cada um segue sua direção. E o carro? Perguntou Marcão. O carro fica. Vocês vão de ônibus mesmo. Os dois se entreolharam, claramente contrariados, mas não estavam em posição de negociar. Lembrem-se, amanhã à noite vocês ligam para o Rogério e convencem ele de que a operação aqui acabou, disse Roberto. E se ele quiser que a gente volte mesmo assim? Aí vocês inventam uma desculpa para não voltar. Diz que a polícia está atrás de vocês, que tem mandado de prisão,
Qualquer coisa que justifique ficar longe daqui. Marcão e Bigode saíram em direções opostas, cada um carregando apenas uma mochila pequena. Em poucos minutos, eles desapareceram na curva da estrada. Roberto e eu ficamos sozinhos no posto abandonado, com um caminhão cheio de drogas e 3 armas apreendidas. Era hora de decidir como entregar tudo para a polícia sem nos complicarmos. Depois que os 3 bandidos partiram, Roberto e eu ficamos discutindo a melhor forma de entregar a carga de drogas para a polícia. Não podíamos simplesmente chegar numa delegacia com um caminhão cheio de entorpecentes sem uma explicação convincente. A gente precisa pensar numa história que faça sentido, disse Roberto, enquanto examinava as caixas na carroceria do caminhão. Que tipo de história? Sei lá. Que você estava dirigindo normalmente e viu eles abandonando as caixas na estrada. Que você ficou curioso, parou para olhar e descobriu que era droga. E por que eu não chamei a polícia na hora? Porque você ficou com medo. Achou que eles podiam estar por perto observando. Era uma história plausível, mas ainda tinha furos. Se a polícia fizesse uma investigação mais aprofundada, descobriria inconsistências. Tem uma outra opção, disse Roberto depois de pensar um pouco mais. Qual? A gente conta a verdade. Toda a verdade. Você tá louco? Vão querer saber por que não chamamos a polícia na hora. Vão achar que somos cúmplices. Não necessariamente. Se a gente apresentar todas as provas, se a história for consistente, eles vão acreditar na gente. Roberto tinha um ponto. Tínhamos as armas dos bandidos, tínhamos informações detalhadas sobre a operação deles e tínhamos a própria droga como prova. Mas e se eles não acreditarem? Aí a gente arranja um advogado e conta com a justiça. Mas eu acho que se a gente for honesto desde o início, as chances são melhores. Decidimos ir para a delegacia de Domingos Martins. Roberto conhecia o delegado de lá, um cara sério, mas justo, que não tinha fama de querer complicar a vida de gente honesta. Antes de sair do posto, Roberto ligou para um amigo que tinha um guincho. Preciso que você venha buscar um Corolla aqui no posto velho da estrada de Marechal Floriano. Leva para o pátio da delegacia de Domingos Martins e fala que é evidência de crime. Às 10 da manhã chegamos na delegacia. Roberto pediu para falar com o delegado Fonseca e fomos atendidos em poucos minutos. Roberto, que surpresa! Há quanto tempo? Disse o delegado, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e bigode bem aparado. Oi, Fonseca. Trouxe um caso para você. Este aqui é meu cunhado, João Carlos. Aconteceu uma coisa séria com ele ontem. Contamos toda a história para o delegado Fonseca. Desde o momento em que vi Carla na estrada até a despedida dos bandidos naquela manhã. Ele escutou atentamente, fazendo anotações e interrompendo apenas para fazer perguntas específicas. Vocês fizeram justiça com as próprias mãos, disse ele quando terminamos o relato. Foi legítima defesa, Fonseca. Eles sequestraram o João Carlos, ameaçaram a família dele. A gente não teve escolha, disse Roberto. Eu sei, não estou criticando. Na verdade, vocês fizeram um bom trabalho. Mas do ponto de vista legal, a situação é complicada. Como assim? Perguntei. Vocês prenderam 3 pessoas, tomaram as armas deles, forçaram eles a deixar o estado. Tecnicamente, isso é cárcere privado. Meu coração disparou. Será que íamos ser presos depois de tudo o que passamos? Mas, continuou o delegado, considerando as circunstâncias e considerando que vocês vieram aqui espontaneamente entregar as provas, eu acho que dá para resolver isso sem grandes problemas. O que a gente precisa fazer? Perguntou Roberto. Primeiro, vamos formalizar o boletim de ocorrência. Vocês vão prestar depoimento oficial. Depois vamos examinar a carga que vocês trouxeram. Se for realmente droga, já temos um crime de tráfico configurado. E os bandidos? Vamos emitir mandados de prisão preventiva contra os 3. Se eles voltarem para o Espírito Santo, serão presos imediatamente. O delegado Fonseca chamou um escrivão e começamos a formalizar o boletim de ocorrência. Tive que contar toda a história novamente, desta vez para um registro oficial.
Tem mais uma coisa, disse o delegado quando terminamos o boletim. Vamos precisar que vocês fiquem disponíveis para eventual processo. Se este caso for para o júri, vocês vão ter que testemunhar. Sem problema, disse Roberto. A gente só quer que essa gente não volte mais para incomodar. E quanto ao Rogério de São Paulo? Perguntei. Vamos passar as informações para a Polícia Civil de lá. Com sorte, eles conseguem prender ele também. Saímos da delegacia no final da tarde. Eu estava exausto, física e emocionalmente. Tinha sido um dia e meio dos mais tensos da minha vida. Agora você pode ir para casa em paz, disse Roberto, me dando um tapinha no ombro. Não sei como te agradecer, Roberto. Você salvou minha vida e minha família. Somos família, Joca. É para isso que serve família. Peguei meu caminhão, agora vazio, e dirigi para casa. Eram quase 7 da noite quando cheguei na Praia do Canto. Luciana estava na porta, preocupada com minha demora. O que aconteceu, João? Você está com uma cara péssima. Abracei ela com força, sentindo o cheiro do perfume que ela sempre usava. Depois eu conto, amor. Agora só quero ver as crianças. Maria Eduarda e Gabriel correram para me abraçar. Naquele momento, percebi o quanto tinha arriscado perder. Nunca mais tomaria minha família como garantida. À noite, depois que as crianças foram dormir, contei tudo para Luciana. Ela ficou em choque, mas também orgulhosa da forma como lidei com a situação. Você fez a coisa certa, ela disse me abraçando. Agora a gente pode ficar em paz. Mas eu sabia que a paz completa só viria quando tivesse certeza de que os bandidos realmente tinham deixado o estado e não voltariam mais. 3 dias depois dos acontecimentos no posto abandonado, estava em casa descansando quando Roberto me ligou. Era quinta-feira à noite, exatamente o horário em que Marcão deveria ligar para o tal Rogério de São Paulo. Joca, precisa vir aqui na delegacia. O delegado Fonseca quer que você ouça uma conversa, disse ele pelo telefone. Que conversa? O Marcão tá ligando para o chefe dele. A polícia de São Paulo conseguiu rastrear o telefone do Rogério e tá gravando tudo. Cheguei na delegacia em 20 minutos. O delegado Fonseca estava numa sala com vários equipamentos de escuta, junto com 2 investigadores de São Paulo, que tinham vindo especialmente para acompanhar a operação. João Carlos, senta aí. Vamos escutar juntos o que seu amigo Marcão tem para dizer, disse o delegado. Às 9 em ponto, o telefone tocou. Era Marcão ligando para Rogério, conforme havia prometido. Alô, chefe, é o Marcão. Ô, Marcão, cadê vocês? Tava esperando notícias. Tivemos um problema sério aqui, chefe. A polícia tá em cima da gente. Como assim? O que aconteceu? Alguém entregou a gente, chefe. A polícia sabia da operação. Por pouco não fomos presos. Caramba! E a carga? Perdemos tudo. A polícia apreendeu o caminhão e a mercadoria. A gente mal conseguiu escapar. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Rogério estava processando a informação. Onde vocês estão agora? Espalhados. Eu estou em Minas. O Bigode foi para a Bahia e a Carla voltou para a família dela. Ninguém pode voltar para o Espírito Santo por enquanto. Merda! Eu investi uma grana preta nessa operação. Eu sei, chefe, mas não teve jeito. Alguém delatou a gente. Deve ter sido algum caminhoneiro que a gente abordou antes. O delegado Fonseca sorriu para mim. O plano estava funcionando perfeitamente. Tá bom, disse Rogério. Vocês ficam escondidos por umas semanas. Quando a poeira baixar, a gente conversa sobre começar em outro estado. Tá certo, chefe. Qualquer coisa, eu ligo. Tá bom. E se cuidem. Se a polícia prender vocês, não abram a boca sobre mim. Pode deixar, chefe. A ligação se encerrou. Os investigadores de São Paulo ficaram eufóricos. Perfeito. Agora temos a confissão dele gravada. Com isso, conseguimos mandado de prisão contra o Rogério, disse um dos investigadores. E os nossos bandidos? Marcão cumpriu a parte dele do acordo, comentei. Sim, cumpriu. Mas eles ainda são procurados pela justiça. Se aparecerem no Espírito Santo, vão ser presos, disse o delegado Fonseca. E se não aparecerem? Aí eles ficaram livres, pelo menos por enquanto.
mas dificilmente vão conseguir ficar escondidos para sempre. Saí da delegacia com um sentimento misto. Por um lado, estava aliviado de saber que o plano havia funcionado e que Rogério seria preso. Por outro, me incomodava um pouco saber que Marcão, Bigode e Carla estavam livres por aí. Mas Roberto me tranquilizou no caminho para casa. O importante é que eles não vão mais incomodar você e sua família. E se tentarem voltar à vida do crime, uma hora a polícia pega eles. Você acha que eles vão tentar? Difícil dizer. A Carla talvez tente mudar de vida por causa da mãe doente. Os outros dois, não sei, mas pelo menos não será problema nosso. Em casa contei para Luciana o resultado da operação. Ela ficou mais tranquila sabendo que o chefe da quadrilha seria preso. Agora acabou mesmo, ela disse me abraçando. Acabou, confirmei. Amanhã eu volto para a estrada normalmente. Você não está com medo? Um pouquinho, mas não posso parar de trabalhar por causa de medo. E agora eu sei que preciso ter mais cuidado. Na semana seguinte, voltei à minha rotina de caminhoneiro, mas agora estava mais atento a tudo. Observava mais os movimentos na estrada, desconfiava de situações estranhas e sempre mantinha o celular carregado para emergências. Roberto tinha me dado uma dica valiosa. Se algum dia você ver alguém pedindo ajuda na estrada, não para imediatamente. Diminui a velocidade, observa a situação e, se algo parecer suspeito, liga para a polícia em vez de tentar ser herói. Era um conselho sábio. Minha vontade de ajudar as pessoas não tinha mudado, mas agora eu sabia que nem toda situação era o que parecia. 2 semanas depois, Roberto me ligou com uma notícia boa. Joca, a polícia de São Paulo prendeu o Rogério. Pegaram ele com mais de 50 quilos de cocaína. Que bom! E os outros 3? Ainda estão foragidos, mas pelo menos agora sabemos que a organização deles foi desarticulada. Era uma vitória. Não completa, mas significativa. Rogério não poderia mais financiar operações como aquela, e os 3 bandidos locais estavam sem apoio. Alguns meses depois, soube por um amigo da polícia que Carla havia se entregado em Vila Velha. Ela conseguiu um acordo com a justiça e foi condenada a 3 anos de prisão domiciliar, podendo sair apenas para trabalhar e cuidar da mãe doente. Marcão e Bigode continuavam foragidos, mas suas fotos estavam em todos os postos policiais do país. Uma hora ou outra seriam capturados. 6 meses depois daquele dia que mudou minha vida, eu estava dirigindo pela mesma BR-262, onde tudo começou. Era uma tarde de abril e eu transportava uma carga de minério de ferro para o porto de Tubarão. A paisagem continuava a mesma, morros cobertos de mata, plantações de café e aquele céu azul típico do Espírito Santo. Quando passei pelo local onde havia visto Carla pela primeira vez, diminuí a velocidade instintivamente. Não tinha mais ninguém pedindo ajuda na beira da estrada, mas as lembranças ainda eram vívidas. Aquele lugar me marcou para sempre. Minha família tinha se adaptado bem à nova realidade. Luciana estava mais tranquila depois que soube da prisão do Rogério. E as crianças nem sabiam direito do que tinha acontecido. Preferimos não contar detalhes para elas. Maria Eduarda estava crescendo rápido, já com 11 anos, e Gabriel, com 7, estava aprendendo a ler. Nas horas que passava em casa, eu aproveitava cada minuto com eles. A experiência me ensinou que a vida pode mudar de uma hora para outra e que não devemos dar como garantidas as coisas boas que temos. Roberto continuava com sua oficina em Marechal Floriano, mas agora ele tinha uma clientela nova. Vários caminhoneiros da região que ficaram sabendo da história, mesmo que de forma resumida, começaram a procurar seus serviços. A fama de alguém em quem se pode confiar é valiosa na nossa profissão. Joca virou celebridade. Ele brincava quando nos encontrávamos nos fins de semana. Celebridade é exagero. Só fiz o que tinha que fazer, eu respondia. Mas a verdade é que a história realmente circulou entre os caminhoneiros da região. Todo mundo sabia que havia acontecido alguma coisa,
mas os detalhes ficaram em segredo, conforme acordo com a polícia. Um dia, estava num posto de gasolina em Cachoeiro de Itapemirim, quando um caminhoneiro que eu não conhecia se aproximou. Você é o João Carlos, não é? O cara da emboscada na serra? Sou eu, respondi meio sem graça. Rapaz, que história! Ouvi dizer que você deu uma lição nos bandidos. Não foi bem assim. Eu só tive sorte de ter um cunhado esperto, expliquei. Mesmo assim, cara, você teve coragem. Muito caminhoneiro no seu lugar teria se entregado de vez. Essas conversas me deixavam desconfortável. Eu não queria ser visto como herói, porque não me sentia como um. Tinha simplesmente lutado para proteger minha família, como qualquer pai e marido faria. Mas percebi que a história estava servindo de alerta para outros caminhoneiros. Muitos passaram a ser mais cuidadosos na estrada, mais atentos às situações suspeitas. De certa forma, minha experiência estava ajudando a proteger outros profissionais. Em julho, recebi uma ligação inesperada. Era o delegado Fonseca. João Carlos, tenho uma notícia para você. Prendemos o Bigode em São Paulo. Ele estava tentando entrar em contato com parentes do Rogério para retomar os negócios. E o Marcão, ainda foragido. Mas acreditamos que ele saiu do país. Temos informações de que pode estar no Paraguai. Era uma boa notícia. Com Rogério preso e Bigode capturado, restava apenas Marcão. E se ele realmente estava no Paraguai, dificilmente voltaria tão cedo para o Brasil. E a Carla? Ela está cumprindo a pena domiciliar direitinho. Conseguiu um emprego numa farmácia e está cuidando da mãe. Pelo que sabemos, está tentando reconstruir a vida. Fiquei pensando na Carla. De todos os três, ela era a que mais chances tinha de realmente mudar de vida. Talvez a experiência tenha servido de lição para ela também. Obrigado por me manter informado, delegado. Imagina, vocês foram fundamentais para desarticular essa organização. É o mínimo que posso fazer. Depois dessa conversa, senti que finalmente podia considerar o capítulo encerrado. A justiça havia sido feita na medida do possível, e minha família estava segura. Naquela noite, enquanto jantávamos em família, Luciana me perguntou: em que você está pensando, João? Você está muito quieto. Tô pensando em como a vida é imprevisível. Há um ano atrás, eu jamais imaginaria que passaria por uma situação dessas. Você se arrepende de ter parado para ajudar? Perguntou ela. Pensei na pergunta. Era complexa. Se eu não tivesse parado, nunca teria passado por aquele terror. Mas também nunca teria descoberto do que era capaz quando minha família estava em perigo. Não me arrependo de ter tentado ajudar. Me arrependo de não ter sido mais cauteloso. Aprendi que a gente pode ajudar as pessoas sem se colocar em risco desnecessário. Como assim? Se eu visse a mesma situação hoje, eu ligaria para a polícia em vez de parar sozinho. Ainda estaria ajudando, mas de forma mais segura. Maria Eduarda, que estava ouvindo a conversa, perguntou: Papai, por que tem gente má no mundo? Era uma pergunta difícil de responder para uma criança. Nem toda gente nasce má, filha. Às vezes, as pessoas fazem escolhas erradas por causa de problemas, ou por ganância, ou porque ninguém ensinou elas a fazer o certo. E a gente pode ajudar essas pessoas? Às vezes sim, às vezes não. O importante é sempre tentar fazer o bem, mas sem se colocar em perigo. Depois do jantar, saí para o quintal e fiquei olhando as estrelas. O céu estava limpo e dava para ver várias constelações. Pensei em todos os caminhoneiros que estavam na estrada naquele momento, trabalhando honestamente para sustentar suas famílias. A profissão de caminhoneiro tem seus riscos, mas continua sendo uma das mais importantes do país. Somos nós que levamos alimento, remédio, combustível e tudo mais que as pessoas precisam. É um trabalho digno que merece respeito, mas também aprendi que precisamos nos cuidar melhor, ter mais consciência dos riscos, ser mais cautelosos com situações suspeitas e sempre manter contato com a família e autoridades. Na semana seguinte, participei de uma reunião no Sindicato dos Caminhoneiros, onde contei minha experiência, sem entrar em detalhes que pudessem comprometer a investigação.
O objetivo era conscientizar outros profissionais sobre os cuidados na estrada. A lição principal, disse para o grupo, é que nossa vontade de ajudar não pode nos tornar vítimas fáceis. Existe uma diferença entre ser solidário e ser imprudente. Muitos caminhoneiros fizeram perguntas sobre como identificar situações suspeitas, como proceder em casos de emergência e como se comunicar com a polícia. Foi uma conversa produtiva que espero ter ajudado a prevenir outras situações como a que vivi. Hoje, mais de um ano depois daqueles eventos, posso dizer que sou uma pessoa diferente. Não pior nem melhor, mas mais experiente. Aprendi que a vida pode mudar em segundos, que a família é o que há de mais importante e que às vezes precisamos lutar pelo que acreditamos. Também aprendi que existem pessoas boas dispostas a ajudar quando precisamos. Roberto não hesitou em arriscar a própria vida para me salvar. O delegado Fonseca foi justo e compreensivo. Até mesmo Carla, no final, mostrou que tinha um lado humano por trás da fachada de bandida. Continuo rodando as estradas do Espírito Santo, transportando cargas e conhecendo gente nova. Mas agora faço isso com mais sabedoria, mais cuidado e uma gratidão imensa por ter a oportunidade de voltar para casa toda noite e abraçar minha família. A estrada continua sendo minha segunda casa, e como qualquer casa, ela tem seus perigos e suas belezas. O importante é saber navegar por ela com respeito, prudência e sempre com o coração voltado para casa. Quando passo novamente por aquele trecho da BR-262, onde tudo começou, não sinto mais medo. Sinto gratidão. Gratidão por ter saído vivo, por ter protegido minha família e por ter aprendido lições valiosas que carrego comigo até hoje. E se um dia, Deus me livre, eu me encontrar numa situação parecida, sei que vou estar mais preparado. Porque a vida me ensinou que, às vezes, a estrada nos coloca à prova. E quando isso acontece, tudo o que importa é nossa fé, nossa coragem e o amor por aqueles que estão esperando nossa volta em casa. Essa é minha história. A história de um caminhoneiro que aprendeu que nem toda pessoa em apuros precisa da nossa ajuda direta, mas que isso não deve nos tornar insensíveis ao sofrimento dos outros. O equilíbrio entre a prudência e a solidariedade é uma das lições mais importantes que a estrada me ensinou. E toda vez que ligo o motor do meu Scania vermelho e saio para mais uma viagem, levo comigo não apenas a carga do cliente, mas também essa bagagem de experiência que espero possa ser útil para outros companheiros de estrada. Porque no final, somos todos parte da mesma família. A família dos trabalhadores da estrada que mantém o Brasil funcionando, uma viagem de cada vez. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.